Freud, ele é um teórico diferente exemplo de Jung. Jung, ele tem na cabeça dele toda a ideia do inconsciente coletivo. Então, quando ele é criança, ele diz, que mundo esquisito. Parece que nós vivemos numa peça teatral, onde as cortinas estão fechadas. E na frente da cortina tem uma peça, e atrás da cortina tem outra peça teatral. Só que eu só vejo a que está na frente da cortina, porque a cortina está fechada. E a peça que está atrás, eu só consigo ouvir o barulho. Ele está falando o quê? Da ideia que ele tem do inconsciente, certo? Tá? E ele sai pelo mundo para comprovar a teoria dele. O Jung, ele fica fascinado, e o que aproxima ele do Freud foi ele ler um livro que ele vai passar hoje aqui na aula, que é o livro de Interpretação de Sonhos. Quando ele leu o livro Interpretação de Sonhos de Freud, isso aproximou de Freud e ele começou a se envolver com a psicanálise. Bem, se você quiser comprar o livro Interpretação de Sonhos de Freud, é um catatauzão dessa grossura. Pra vocês terem uma ideia, algumas edições colocam em 2 volumes. É a grossura de uma Bíblia, tá bom? 11 anos atrás, tinha alguma edição, não sei se era da Folha, e tinha na banca de jornal. E eu quis comprar, fazer a pedagogia na época, e eu tenho esse livro. Você tem os fascículos, foi juntando. Nunca li. Por enquanto, comecei, mas é bem difícil. Olha que legal. Se você for comprar os livros do Freud, né, tem uma coleção bem grande, minha sugestão é que você compre a edição da Companhia das Letras. Anota aí, Companhia das Letras. Ele é de capa dura, tá? Os livros, a frente do livro é preta e cada livro tem uma cor. Um é amarelo, outro é verde, tal. Por quê? A maioria dos livros do Freud que tem no Brasil, que é da Imago, que é aquele de capinha azul molinha, que é bem curioso, bem típico e tal, eles são traduções do inglês. Então tem bastante perda linguística e é uma tradução muito antiga. Então quando você lê esse tipo de edição, parece que é uma leitura difícil, uma leitura pesada. Já da Companhia das Letras foi traduzido direto do alemão. E é uma tradução bem mais jovem. Então você vai começar a ler, você vai perceber que a leitura é bem mais fácil, tá bom? Você compra pela Amazon e tal, e assim por diante, tá? Nesse livro, Interpretação de Sonhos do Freud, ele vai fazer um estudo científico. Então ele explora o que a humanidade entende de sonho durante toda a história da humanidade. Ele faz um trabalho muito comprido, um trabalho acadêmico. Ele é jovem, ele está se formando no CETEP, mais ou menos. Não, brincadeira, não está não, né? Mas ele acabou de se formar em medicina e ele tem uma ideia. A ideia dele é, presta atenção, os sonhos são o dedo duro da vida. O que você não tem coragem de falar acordado, você fala dormindo. Aí ele começa, e quando ele é criança, ele tem 10, 12 anos, enquanto as crianças têm diário da vida, o Freud ele tem um diário de sonhos. Imagina, então ele tem um diário onde todos os dias ele escreve seus sonhos. Quando ele vai escrevendo seus sonhos, ele vai percebendo que tem uma ligação entre o desenvolvimento dele como pessoa, o desenvolvimento egóico, o desenvolvimento dele como sujeito com os sonhos que ele vive. E a ideia do Freud é, os sonhos são o dedo duro da vida. Então, exemplo, eu atendo no consultório e eu adoro de pegar assim, pacientes igual vocês, assim, surtado. É uma delícia. Aquele paciente que fala umas coisas absurdas na vida, que está tudo perturbado. Por quê? Porque só um perturbado consegue ajudar um outro perturbado, né? Então, mas não é mais ou menos assim? Né? Tem uma brincadeira, uma brincadeira, diz que uma pessoa chegou para um psicanalista e falou assim, ai doutor, eu estou muito mal. Falou, por quê? Ai, porque parece que eu tenho dupla personalidade, parece que eu tenho duas caras, uma hora eu quero fazer uma coisa, outra hora eu não quero. Aí parece até que ele cita o apóstolo Paulo na Bíblia, né? O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, o mal que eu não quero fazer, eu acabo não fazendo, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Aí ele diz assim, parece que tem duas pessoas dentro de mim em conflito, parece que eu sofro de dupla personalidade. Aí o psicanalista bateu no ombro dele e disse, imagina, fica calmo, isso nem é tão difícil assim, entre aqui no meu consultório e vamos conversar nós 4.
O Lacan, ele vai dizer uma coisa muito bacana. Ele vai dizer assim, eu só acho um mal no outro se eu já achei esse mal em mim. Correto, gente? Então, quer dizer, um mergulho na minha análise pessoal, vocês agora estão sendo desafiados à análise pessoal, né? O mergulho na sua análise pessoal, quanto você vai mergulhar na sua alma e no seu inconsciente, é que vai fazer de você um bom terapeuta. Para a psicanálise, o bom analista não se faz só no curso. O bom psicanalista se forma no divã. Se forma na sua análise pessoal. Deu para entender, gente? Certo? Então, na verdade, a gente fala que nós fazemos curso de psicanálise, né? Então, a gente vem de um curso de psicanálise, de formação em psicanálise, mas é porque a gente precisa colocar nesse mundo cartesiano e dividir o conhecimento, porque desde criança a gente estuda assim, matemática, português, inglês, não é? Tudo divididinho. E o conhecimento não é divididinho, o conhecimento ele é sistemático, ele é integral, você concorda? E a gente divide aqueles trem que a gente, talvez você já no ensino fundamental parou e disse, por que eu estou estudando esse negócio? Isso aqui não tem nada a ver. Talvez se você pegasse aquilo e integrasse num conhecimento sistêmico, teria mais sentido para você, né? Então, a gente tem essa mania de entender as coisas, de subir de nível, de primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental, ensino médio, de graduação, pós-graduação. Aí você vai para as artes marciais, tem faixa branca, faixa amarela. Sabe esse trem de que alguém diga para você que você evoluiu? Esse é o jogo do mundo, concorda? Tá? E a psicanálise é totalmente diferente. A psicanálise não existe curso de psicanálise. A psicanálise ela é um percurso, ela não é um curso. Ela é um caminho que você tem que trilhar, aonde você vai se autorizando a ser psicanalista. Deu para entender, gente? Então quem vai fazer você psicanalista vai ser o seu processo, e não o curso que você faz. Pode alguém fazer o curso do CETEP, tirar só 10, e ser um psicanalista horroroso. Você concorda? Horroroso. Porque ele não se integrou ao processo. E para Freud, ele cria um tripé de formação. O tripé de formação freudiano, o que é? Teoria, análise pessoal e supervisão. Tem a história de Gandhi. Gandhi é o cara, né? Gandhi é o cara. E ele já é um guru, já famoso, e fizeram uma fila enorme para o pessoal para ele ser atendido. Ele atendia em forma de mini consultas, sabe? Aí na fila apareceu uma mulher com um menino de mais ou menos 5, 6 anos, e ela disse assim, Senhor Gandhi, o meu filho adora o senhor. Ele é seu fã. Só que ele tem um problema. Ele tem diabetes tipo A. Ele não pode comer açúcar, senão ele morre. E ele adora doce. E eu vim aqui para o senhor dizer para ele que ele não pode comer açúcar. Aí o Gandhi desceu da cadeira, chegou perto do menininho, apertou as bochechinhas dele e disse, volta mês que vem. Volta mês que vem. Aí passou um mês, ela voltou. Quando chegou a vez dela na fila, ela falou, senhor Gandhi, sou eu, a do mês passado. Ele desceu da cadeirinha dele, bateu nas bochechinhas do menino e falou assim, não coma açúcar, porque você tem diabetes, você vai morrer. Cuida da sua saúde. E ela, muito intrigada, perguntou, mas por que você não disse isso o mês passado? E falou para eu voltar daqui um mês. Aí ele riu e falou assim, não, é porque eu também sou diabético e eu estava comendo açúcar. Então, a começar de mim. Então, o que eu estou tentando dizer? O quanto mais você mergulhar na busca do seu inconsciente, é isso que vai te fazer um terapeuta melhor. Deu para entender? Então, eu faço a supervisão hoje de bastante casos, talvez eu seja o supervisor de vocês, e eu dê muita bronca em vocês, em nome de Jesus. Vocês estão fazendo errado, não é assim o trem, vamos fazer a coisa direito, não seja um impostor, tem que ser psicanalista de verdade, para com esse negócio de ficar dando conselho, de ficar falando que o outro tem que fazer, é fácil arrumar a vida dos outros, né? A vida dos outros é fácil, a sua nada, né? Daí eu vou ensinando vocês a psicanálise, né? Então isso tem muito a ver com o mergulho que a gente faz na nossa análise pessoal. Lacan vai dizer, nós vamos levar o nosso paciente até onde nós fomos na nossa análise pessoal.
Às vezes tem pessoas assim que chegam, eu não consigo acessar a subjetividade, eu não consigo acessar o inconsciente, eu fico só falando do dia a dia, dando conselho, aí eu falo assim, e ela fala, professor Marcos, o que eu faço? Talvez ela esperaria de mim, faz um curso de pós-graduação. Aí eu falo, troca de analista. Recomeça o seu processo de análise. Gasta um pouquinho mais de dinheiro e arruma uma pessoa melhor para fazer a sua análise pessoal. E se entrega no processo. Porque quanto mais fundo você for, mais fundo você leva o seu paciente. Deu para entender? A psicanálise é isso. E o terceiro tripé é a supervisão que eu estou aqui conversando com vocês. Tá bom? De onde nasce a psicanálise? Da interpretação de sonhos. Bem, eu estava contando. Eu adoro atender no consultório gente que nem eu sei, perturbada. Adoro. E eu não gosto, é muito chato atender os certinhos. Nossa, ou que se acham certinhos, porque os certinhos às vezes são os mais problemáticos. Aí chega, e aí, como é que tá? Ah, eu não sei porque eu sou infeliz, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Por que o outro é feliz e eu não sou? E aí você pergunta pra ele, e aí, como é que é a sua vida? Boa. Como é que foi sua infância? Normal. Quando fala normal até me arrepia assim. Normal. Sabe? O que aconteceu essa semana? Nada. Parece que a pessoa vai lá pro consultório e diz assim, eu quero que você faça a minha análise, eu quero que você me ajude a me descobrir, mas tô te dizendo, tudo que eu puder fazer para te atrapalhar, eu vou fazer. E você se vira. Sabe a pessoa que não dá nada para você trabalhar? Aí quando ela chega para você e diz assim, então, Marcos, sabe o que aconteceu? Eu tive um sonho sem pé, sem cabeça. Eu tive um sonho impossível. Eu sonhei que o Palmeiras foi campeão mundial. Eu sonhei que tal artista veio falar comigo. Eu sonhei que a bruxa do 51 do Chaves era minha mãe. Eu sonhei A, sonhei B, sonhei que eu estava transando com não sei quem. E a gente até baba de prazer. Diz, que delícia. Hoje vai ser bom, hoje vai ter conteúdo, hoje eu vou ter o que trabalhar. Então vamos lá. Não existe sonho besta, não existe sonho bobo, não existe sonho sem pé, sem cabeça. É o seu recalque que impede você de sonhar o que você devia sonhar, e é o teu recalque que atrapalha você a analisar o seu sonho, a interpretar seu sonho. Tá bom? Nós vamos entrar daqui a pouquinho na teoria, mas eu vou já definir ela só para a gente caminhar a partir dela. Pode ser? Então vamos lá. Nós expulsamos da consciência sentimentos, desejos, coisas que nos fazem mal. E nós não deixamos essas coisas virem porque nos causam sofrimento. Nós gastamos energia para o recalque. E o preço da energia é a ansiedade. Presta atenção. Quanto mais ansioso você for, mais recalcado você é. Para a psicanálise, a ansiedade é diferente das outras disciplinas. Para a psicanálise, a ansiedade não é doença. Para a ansiedade é sintoma. Ela quer dizer algo. A ansiedade para a psicanálise, ouça bem, é libido retido. O seu libido tenta achar um objeto de gozo e ele é impedido. Como ele é impedido, ele fica retido e aquele libido começa a ficar em caos. Como ele não descarrega, você começa a ficar o quê? Ansioso. Deu para entender? Tá? Então você tem lá, e o preço que você gasta, o preço que você paga para manter o recalque é a ansiedade. Quanto mais ansioso, mais recalque. Deu para entender? Aí você tem alguma coisa recalcada, um sentimento, um desejo sexual por alguém, um desejo agressivo de socar alguém, então um desejo de matar alguém, um desejo de viver alguma coisa, desejos até meio irracionais, desejo de ser despedaçado, desejo de despedaçar, que vão se aparecer nas fases psicossexuais que vocês vão estudar aqui. Aí, de repente, no teu dia, você passa uma situação em que essa energia do que aconteceu aqui no dia se junta a essa energia que você está segurando aqui no recalque. Ela fica tão poderosa que ela pula a barreira de recalque. Quando isso aqui que está sendo recalcado pula a barreira de recalque, lembra que a barreira de recalque ela tem malhas, que é a censura, o superego, a lei, o certo e errado. Apesar do sonho não ter controle, o sonho tem censura.
que são coisas diferentes. Você não decide o que vai sonhar, mas o seu sonho, ele é uma verdade que é censurada, e como ela é censurada, ele vem numa linguagem dissimulada, uma linguagem quase de engano, uma linguagem de enigma, quase uma coisa criptografada. Certo? Então, quando isso aqui que você tem aqui recalcado passa pela barreira de recalque, passa pela malha, esse desejo original aqui, ele é despedaçado. Certo? Ele é despedaçado, porque ele é grande e ele tem que passar por um buraco menor, que é a da censura, correto? Aí ele despedaça. Quando ele é manifestado no sonho, esse desejo despedaçado tem que ser representado. Aí o que você faz? Você constrói uma representação. Então você coloca ali mamãe, papai, professora que você teve na quarta série, um personagem de anime. Você vai juntando ali todas aquelas coisas e você pega os seus desejos que foram despedaçados e você distribui para os personagens da sua representação. Então você pega aquilo que é teu e dá um pedacinho para a mamãe, um pedacinho para o papai, um pedacinho para a Bruxa do 51 do Chaves, um pedacinho para o anime, um pedacinho para o Naruto. Entendeu? Só que todo mundo que está ali representando é você. Você pegou os seus desejos e distribuiu para os personagens. Só que esses desejos estão despedaçados. Deu para entender? Aí o que a análise vai fazer? O que o analista vai fazer? Junto com o paciente, ele vai reconstruindo, como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? E ele vai juntando os desejos. Ah, isso aqui fez isso, isso aqui fez aquilo, isso aqui também fez isso. E ele vai juntando, montando de novo aquilo que foi despedaçado, para que você entenda. Deu para entender, gente? Sim? Olha, eu já estou adiantando aqui nossa matéria. Gostaram da introdução? O negócio é doido. Então quer dizer que quando eu sonho com aquela véia que é a minha vizinha, transando com o Marcelo que trabalha comigo, véi, não é a véia, sou eu. Mas talvez o Marcelo não seja o Marcelo, mas o Marcelo seja o representante de alguém que já conviveu comigo. Como eu me sinto com o Marcelo? Eu me sinto com o Marcelo como o rapazinho que eu gostei quando eu estava na 8ª série. E talvez o Marcelo seja só um representante do rapazinho da 8ª série. Deu para entender? É um trem doido, não é? Tá? Então eu vou lá e eu tô com muita raiva no meu sonho. E no meu sonho eu avanço na minha professora de 4º ano e desço o cacete nela. Eu fico pensando, mas por que eu tô batendo nessa minha professora? Aí você começa, junto com o analista, você descobre. Puxa, mas quantos anos eu tinha? Ah, eu tinha 10, 12 anos. O que aconteceu quando eu tinha 10, 12 anos? 10, 12 anos, eu fiquei muito brava com a minha mãe, porque a minha mãe foi injusta comigo. Porque o meu irmão tinha feito um trem, era ele que ia ter que ser punido, em vez disso eu levei a culpa da bagaça. E eu não esqueço desse negócio. Então, no sonho não coloca eu socando a minha mãe. Porque se eu socar a minha mãe, eu acordo. Porque a angústia fica tão grande que você desperta. Deu para entender? Então ela coloca a professora, que é uma mulher que tinha mais ou menos a idade da tua mãe. Mas quando você vai socar a professora, você olha no pé dela, tá usando o sapato da sua mãe. Entendeu? Então o sonho vai deixar tipo uma pista. Um trem doido. É doido ou não é doido, gente? Doido. Bem, vamos lá. A partir desse princípio, vocês podem ver que eu estou fazendo uma introdução do macro, porque a gente daqui a pouquinho vai para o micro. Tá? Eu sonhei, tive um sonho lá no CETEP, né? Eu sou proprietário lá do CETEP, como vocês sabem, né? Uma escola grande e tal. Nós estamos hoje com 5.500 alunos ativos, 40 polos. Vamos começar esse mês um programa na televisão de 40 minutos sobre saúde mental. E vai passar um aplicativo chamado Sul TV, que você pode instalar na sua Smart TV ou no seu celular. Esse aplicativo está em 162 países no mundo e canal aberto em Angola, Moçambique e Cabo Verde. Nós vamos fazer em 40 minutos sobre saúde mental no CETEP, vai ser transmitido e tal. E nós estamos criando uma editora chamada Editora CETEP. E nós vamos produzir livros, né? Então, nossa escola é grande, não é? E eu coordeno esse trem aí. Eu nunca quis